Muito bem. Estamos ao vivo. Vamos começar aqui a mandar aviãozinho pra galera. Vocês mandem aí também. Hoje a gente vai continuar falando sobre as obras e tudo que a gente apresentou na Bienal, tá? Lá na Costa Rica. A gente já eu mostrei já nas 2 semanas anteriores, a gente falou sobre como foi o processo criativo, como foi a apresentação do vestido, do chapéu, enfim, o desfile, como foi tudo, né? E hoje a gente vai mostrar um pouquinho de como foi feita a instalação. O pessoal já tá chegando. Selecionei um monte de foto. Não tô no YouTube também, só tô aqui. Depois a gente posta assim as lives no YouTube, mas ao vivo é só aqui. Depois é que a gente salva lá para ficar e o pessoal poder assistir. Fica aqui no Instagram, fica 24 horas. E daí depois a gente bota pra lá. Olá, buenas tardes. Mandem, pessoal, por favor, aí aviãozinho, tá? Pro pessoal ir entrando. Eu tô mandando daqui também. Aí vai dando tempo de todo mundo participar. Todo mundo que tem interesse, é claro, né? Bom, vou contar pra vocês como começou tudo, né? A questão de participar, para mim foi a primeira experiência participando de uma Bienal, né? Eu nunca tinha participado antes e para mim foi assim fantástico, né? Ser selecionada e poder estar aí, para mim foi algo assim muito bacana. E aí depois que você, quando você recebe o convite para participar de um evento desse, né? Você começa a pensar no que levar, né? Eu não tinha nem ideia do que eu podia levar, enfim, de como me organizar, como era a logística, né? Porque a gente não pode esquecer quando a gente vai participar de um evento desses que a gente tem que ou mandar as obras ou levar as obras, né? Então, no meu caso, como eu fui uns dias antes, eu levei as obras, né? Levei minhas e levei de outras colegas também que não puderam viajar, então a gente foi assim carregado, vamos com 5 malas, deu tudo certo, não houve nenhum problema. E a minha sugestão, quando as pessoas vão participar de um evento assim desse que é fora, né, do estado, fora do Brasil, principalmente como foi nesse caso, é que as pessoas pensem bem no que eu falei, né, na questão da logística, porque transportar isso aí é complicado, né? Então, às vezes a gente tá aqui e pensa numa obra assim fabulosa, numa coisa fantástica, mas a gente não pode esquecer que a gente tem que levar e depois tem que trazer. Então, é interessante a gente ver tudo isso aí, né? Porque se a gente se volta a fazer coisas assim, obras muito pesadas, muito grandes, né? A gente acaba tendo um problema, né, na questão do transporte. Então, quando eu fui participar da Bienal, eu pensei, bom, o que eu posso fazer, o que eu posso levar? Primeiro eu tinha pensado em umas coisas que realmente não ia ficar bem complicado. Eu trabalho, quem conhece meu trabalho sabe que eu trabalho bastante com ferro, que eu gosto de suportes, né, que eu trabalho com peças um pouquinho maiores. Aí eu falei, bom, eu tenho que ver alguma coisa que dê para levar, né? Porque a minha intenção realmente era levar comigo, não era mandar. Eu sabia que o custo para enviar era um pouquinho alto, né? Então eu falei, bom, se tem a possibilidade de ir uma semana antes e levar a obra comigo, eu vou uma semana antes e levo a obra comigo, né? E foi o que eu fiz. Aí eu resolvi trabalhar com as folhas de costela de Adão, que quem me conhece sabe que eu sou apaixonada, né, pelas folhas e principalmente as costelas de Adão. Aí eu comecei, né, a viajar, comecei a pensar em peças grandes,
comecei a pensar em estruturas e eu falei, gente, como é que eu vou levar isso? Não tem a menor condição, né? Aí eu falei, bom, quem sabe eu monto uma instalação, né? Penso em alguma possibilidade de ter alguma coisa assim que eu trabalhe com peças menores e que lá eu possa montar. Oi, Vanéia, tudo bom, querida? E aí foi quando surgiu a ideia de trabalhar com uma instalação que se chamou Outono, né? E eu trabalhei com folhas de costela de Adão, mas também trabalhei com folhas de plátano, tá? Eu fiz uma intervenção com mais de um tipo de folha. E trabalhei com a técnica da pasta de vidro, pâte de verre, porque eu queria fazer era o que me dava mais possibilidades, né? E o tempo também, né? E aí eu comecei a trabalhar. Trabalhei sempre com vidro nacional, tá? Eu não tinha nenhuma... Dizer que não tinha nenhuma peça, tinha uma folha que eu fiz com vidro da Bullseye. O resto, todo o meu trabalho foi feito com folhas, com vidro feito com folhas feitas com vidro de janela. Aí eu separei aqui umas fotos para mostrar para vocês, onde tudo começou, né? Sempre começa aqui. Deixa eu ver, escolher uma foto. Aqui. Aí, já tinha colocado, tá. Sempre começa aqui, né? Eu fiz algumas cores, aí eu comecei a escolher, eu falei, bom, vou fazer em tons de marrom, vou trabalhar em tons de verde e trabalhei algumas com um tom natural mesmo, né? Ai, obrigada. Estão dizendo aqui que o meu antigo cabelo me envelhecia. Ai, é verdade, mudei de cor, mas um pouco a cor aqui também é do filtro, tá? Porque eu botei um filtrinho que eu tô com a cara tão cansada, mas eu falei, meu Deus, vou ter que escolher outros filtros, porque esses aqui estão ficando muito, muito diferentes. Mas sim, mudei a cor, sim, eu também gostei, obrigada. Então, gente, eu comecei pintando os vidros, tá? Escolhi as cores, não foram exatamente essas aí, porque na verdade eu não me dei conta de tirar. Não tá vendo? Vocês estão vendo as imagens? Me digam aí. Não estão vendo as fotos? Mais alguém não está vendo? Me contem aí para ver se eu tô fazendo alguma coisa errada aqui. Eu tô vendo. Sim? Estão vendo? Tá. Então é só você que não tá vendo. Dá uma mexida aí, deve ser alguma coisa. Então, o que eu fiz? Pintei os vidros. Como eu pintei os vidros? Eu utilizei os esmaltes da Minato Glass, trabalhei com aquela técnica que eu trabalho sobre vidro, usei vidros de 2 milímetros para facilitar a parte de fazer as fritas. Porque eu trabalhei com fritas e só tem 2 pessoas que não estão vendo, gente. Eu não sei o que vocês estão fazendo aí, que vocês não estão conseguindo ver. Então, para trabalhar com fritas, o que eu sugiro é que vocês façam vidro de 2 milímetros, porque ele é mais fácil de quebrar. Aí, o seguinte passo foi... deixa eu achar aqui. Eu triturei em vários grãos, tá? Eu fiz um grão mais grosso, fiz um grão médio e fiz um grão bem fininho. Por que eu fiz isso? Primeiro eu fiz os testes, né, gente? A gente, antes de começar a fazer o trabalho, a gente tem que fazer os testes. E eu queria saber qual era o grão que ia me dar melhor resultado para o que eu queria fazer. Aí eu experimentei esse grão mais grosso, não ficou bom. Experimentei o médio, também não gostei muito. E o grão que eu mais gostei foi o fininho. Como eu faço essas fritas?
Eu tenho aquele socador de ferro que a gente já mostrou, inclusive tem aí no Instagram, tem na lista de fornecedores, que é a Estela que faz pra gente, que parece uma máquina de fazer, que parece aqueles socadores de caipirinha, só que é de ferro, pesado, com um socador de ferro, o suporte é de ferro e o pilão é de ferro. Então, eu fiz as fritas dessa maneira, respeitando tudo aquilo que eu ensino para vocês nos cursos, né? Tirando com o ímã toda a parte do metal que fica impregnado, né, no vidro, fazendo a limpeza, lavando, deixando decantar, todo aquele processo que é bem demoradinho. Eu passei meses fazendo essas peças. Aí, depois que eu fiz os primeiros testes e vi qual era o grão de frita que eu queria trabalhar, aí eu comecei em si a trabalhar com a fabricar as peças, né? Eu selecionei aqui aqui. Aí eu escolhi os moldes. Fui escolher os moldes que eu queria trabalhar. Consegui, pesquisei na internet, consegui esses moldes de silicone. Esses não fui eu que fiz, apesar de que eu faço os moldes. Muitos dos meus moldes são feitos por mim. Inclusive, conto para vocês que hoje a gente terminou de gravar o curso de fabricação de moldes para vitrofusão. Tá muito bom o curso. Agora a gente vai terminar a edição e preparar toda a parte escrita, tá? A parte teórica para poder disponibilizar para vocês, mas tá muito bom. A gente ensina molde de silicone, de alginato, tá? Mas tudo voltado para vitrofusão. Bom, voltando então à instalação. Aí eu escolhi os moldes e comecei a trabalhar. Experimentei fazer mais finos, experimentei fazer mais grosso, comecei a fazer a experiência de temperatura. Qual era a temperatura que ficava melhor? Porque eu não queria que ficasse brilhoso, eu queria que ele mantivesse aquela aparência opaca, né, da pasta de vidro. Então eu tive que fazer teste. Como eu trabalhei com várias cores, trabalhei com vários vidros também, porque teve alguns que eu trabalhei com cacos de garrafa, né? Então tudo isso requer uma pesquisa e foi o que eu fiz durante meses, né? Ver qual era a temperatura, ver qual era a reação para cada cor. A gente sabe que de acordo com a cor também o vidro absorve, né, temperatura diferente. Aqui eu tenho uma foto mais próxima da espessura do grão, tá? Foi esse grão aí que eu escolhi. A gente sabe que quando a gente trabalha com vidro esmaltado, a frita não fica como fica as fritas do vidro importado. Por quê, né, gente? Os vidros importados, o vidro importado, a massa vítrea dele é tingida, né? A massa é colorida. Eu postei outro dia aqui nos stories como fazem as placas de vidro colorida, né? Então eles tiram aquela massa vítrea do forno, né, numa temperatura bastante alta, despejam sobre as mesas, né, e fazem a forma manual de fazer, né, e artesanal, e ali eles estiram aqueles vidros. Então a massa vítrea é tingida, é colorida. E no caso do vidro de janela que eu esmalto, que eu faço as fritas, a esmaltação é superficial, apesar de eu colocar a temperatura a 800 graus, enfim, ela penetra, mas é superficial. A massa vítrea não está tingida, a superfície. Então é por isso que quando a gente olha uma frita nacional, feita com vidro nacional, a gente vê que ela tá assim, ó. Parece que tem cores nos pedaços e não tem cores no outro. Oi, Estela. Mas depois que ele vai pro forno, gente, ela fica colorida. E vocês podem observar aí, ó, nessa foto que tá aí, que vocês vão ver agora aí, ó. Aí tem uma azul, tá? Ela fica colorida. Depois que você coloca no forno, ela iguala. E aqui eu vou mostrar outra cor também para vocês. Aqui,
Aí tem um verde musgo, ó. Porque o que que aconteceu? Eu fiz várias cores. Oi, Maria Eugênia. Oi, Luciana. Eu fiz várias cores porque representava o outono. Então eu tinha folhas mais marrons, verdes mais intensos, verdes menos intensos e enfim. Aí, gente, depois que eu queimei, eu acho que eu fiz mais de 300 folhas. Era muita folha, muita folha. Porque eu não sabia como é que eu ia fazer isso aí, como é que eu ia finalizar. A ideia eu tinha, né? Mandei para participar. Aqui me pergunto, você usou alguma frita da Minato para fazer essas folhas? Não. Eu usei os esmaltes da Minato, mas eu fiz as minhas fritas. Eu gosto de passar trabalho, né? Porque o Minato ele tem fritas já prontas, né? Mas não, eu fiz as fritas. Vocês sabem que eu tenho uma questão muito forte com o tema da reciclagem, né? Então, o meu ateliê, eu não tenho descarte, eu praticamente não ponho vidro fora. Então, eu usei os vidros que eu tinha, né? E como nesse caso eu não tinha muito problema pela questão da compatibilidade, né? Então, e outra, os meus vidros, eles são todos sempre do mesmo fabricante e eu compro a placa inteira. Então eu sabia que esse lote, todos os vidros eram iguais, porque eu compro a cada tantos meses, eu compro um lote, né? E aí eu sei que é tudo, eu compro a folha e peço para cortar, então eu sei que é tudo da mesma lâmina. E aí eu não tinha o problema da incompatibilidade. Então o que eu faço? Eu fui guardando os retalhos, eu pintei os retalhos cada vez que eu fazia uma queima, que sobrava espaço no forno, eu colocava os pedacinhos de vidro pintado ali. Aquela imagem que eu coloquei no início das placas inteiras, na verdade, não foram essas placas que eu utilizei, tá? Eu utilizei, eu não tenho nada aqui perto para pegar para mostrar para vocês. Quando eu vou cortando e vai sobrando pedacinhos que eu não utilizo, eu tenho um tonelzinho no lado da mesa do ateliê e aí eu vou colocando aí. E foram esses pedacinhos que eu fui colorindo. Então, por isso que tem folhas de várias cores, enfim. Mas, não usei as fritas, eu mesma fiz as folhas, né? Aí, gente, veio a questão da montagem. Eu digo, meu Deus, como é que eu vou fazer para fazer essa montagem, né? Aí eu conversei com a Débora, conversei com a Cristine Baena, conversei com a Desirê, conversei com outras pessoas, né, que estão acostumadas a montar a instalação. E eu digo, como é que eu vou montar isso? Eu tinha pensado em montar com fio de nylon. Ainda bem que eu não montei com fio de nylon, ainda bem que a gente conversou, né? Que quando a gente conversa, a gente troca ideia, a gente aprende, né? E aí a Débora me comentou, e a Cristine também reforçou isso aí, que elas usam, isso aqui, gente, é um fio de aço. E aí começou o problema, porque esse aqui, ó, foi até a Débora que levou para mim na Costa Rica. Eu não estava conseguindo, eu até encontrava, eu achava isso aqui na internet para comprar, mas os tempos não alcançavam e ficava caríssimo em função do imposto. Aí, pesquisando com a minha filha, a Cristine também me passou uns contatos, a gente achou esse aqui do Brasil, que também é um cabo de aço. A única coisa que a gente tem que ter cuidado, gente, é que quando a gente dobra, ó, eu vou dobrar aqui, ele marca, né? Então, o que aconteceu? Eu não podia levar as peças montadas. Eu tinha que levar para montar lá. Oi, Tere, como estás? E eu tinha que levar para montar lá. Então, eu digo, bom, como é que eu vou fazer isso aí? Eu já tinha feito o teste, né, de como eu ia montar, como é que montava com esse cabo de aço. Isso aqui, ó, gente. Deixa eu ver se eu consigo. Não dá nem para pegar. São essas bolinhas, sabe, de miçanga, que se usa para montar bijuteria. Ela tem que ser de metal.
Aí comecei a procurar também e pode parecer mentira, mas também não consegui, tive que mandar buscar em São Paulo. Essa aqui até nem tem etiqueta, tá? Mas se vocês quiserem eu passo contato para vocês, a gente comprou pelo Mercado Livre e bem boa, né? Eu usei bastante ela e depois complementei com essa aqui, a Débora me levou, que é fantástica também. Aí eu falei, bom, fiz o teste aqui, fiz o teste com essa, né? Porque eu digo, eu tenho que garantir. A gente nunca pode ir, gente, para um evento, principalmente quando é fora da cidade da gente, fora do país da gente, sem um plano B, né? Então eu falei, bom, a Débora me disse que me leva, eu sei que a dela funciona, mas eu tenho que pensar num plano B, eu tenho que conseguir alguma coisa aqui no Brasil, porque vá que ela se esqueça, vá que aconteça alguma coisa, eu precisava, né? Então eu fiz o teste, que é essa foto aí que eu tô mostrando pra vocês, eu fiz o teste aqui e vi que funcionava super bem. E aí eu falei, bom, então agora vamos embora pro próximo passo, né? Vamos ver como é que eu vou levar essas folhas. Gente do céu, foi uma função, porque eu tava levando comigo, mas vocês pensem, eu tenho uma folhinha aqui, isso é frágil, né? Então, inclusive aqui dá pra ver, ó, deixa eu fazer assim, ó, conseguem enxergar o furinho, ó, aqui tá o furinho dela, ó, deixa eu passar. Eu tive, depois que eu terminei de fazer, eu furei uma por uma. Essas aqui eu tive que furar. As de costela de Adão, na verdade, eu não furei, porque eu aproveitei esse furinho já dela, sabe? Mas essas aqui, ó, eu tive que furar todinhas. Como eu furei? Com um adrímel e uma broca diamantada. E aí, ó, a gente passa uma... Ui, deixa eu ver se eu consigo enxergar aqui. A gente passa a miçanga e tem que ser uma miçanguinha pequena, não pode ser uma coisa grande. E miçanga de metal, né, gente? Porque senão a gente não consegue... Eita. Não consegue. Então passa a primeira miçanga, depois passa por aqui, ó. E aí vem, bota a miçanga aqui. Passa de novo pelo furinho e aí ela fica assim, ó. Aí a gente vem com uma pinça, um alicate, alguma coisa e aperta, tá? Então foi assim que ela foi montada. Mas eu não podia fazer isso. Eu não podia adiantar isso. Porque na hora de enrolar, quando eu fosse enrolar, fazer isso aqui para enrolar, ia marcar o cabinho de aço, né? Então eu falei, bom, gente, a ideia já tá. O penso, né, já tá, o raciocínio já tá feito, mas eu preciso chegar lá e fazer tudo isso lá. Aí aqui é a chegada do museu. Como funcionou lá? A gente teve um dia para entregar as obras. Aí nós fomos, fizemos a nossa fila lá fora e cada um foi entrando e foi entregando a sua obra. Então aí eu tava abrindo as minhas caixas, eu levei várias caixas, umas caixas bem resistentes, enrolei, né? Botava uma folha e passava plástico bolha, outra folha, plástico bolha, outra folha, plástico bolha e fiz grupinhos de 5 folhinhas e passei o plástico bolha por fora e tudo isso eu coloquei numa caixa e isso tudo foi parte na mala de mão, parte na mala despachada, mas foi levada toda assim desmontada. Aí, chegando lá, a gente tinha... eu tinha mandado o projeto, né, da minha instalação. Então, o desenho, né, para ser aprovado, mandei foto das folhas, né? Eu não montei a instalação, né? Ah, e aí, antes da viagem, começou outro problema. Eu digo, bom, isso tem que ficar preso no teto. Eu não sei como é que vai ser o espaço lá, então eu preciso levar a estrutura. Aí eu pensei, tá, eu vou pegar uma placa de vidro e vou fazer as perfurações, né? E levo toda perfurada. Eu falei, bom, dois fatores aí. Primeiro, vai ficar muito pesado.
E segundo, como eu vou fazer muitos furos, muitas perfurações, eu corro o risco de deixar muito frágil essa placa e ela quebrar, porque a placa tinha 40 por 40, então era um tamanho grandinho assim, né, para botar na mala e não correr o risco de quebrar. Aí eu fui atrás de uma peça de uma base de acrílico. E aí nas fotos vocês vão ver que teve uma coisa que eu não gostei, que eu não me dei conta, porque, claro, eu deixo tudo para a última hora, né? Então, eu tava sem tempo de sair para providenciar, então foi tudo meio pela internet e muita coisa rolando, né? Muito evento rolando, a gente com muita coisa online. Então, na verdade, eu deixo para a última hora, não é porque eu deixe, senão que é muita coisa para a gente dar conta, né? Bom, aí comprei pela internet. Quando chegou, foi que eu me dei conta de que ela não era um acrílico cristal, ele era um pouco leitoso, então isso me incomodou, mas também não dava mais tempo de fazer muita coisa. Eu terminei de fazer as perfurações na véspera da viagem. Então eu peguei, isso eu não tirei foto, não me dei conta, eu peguei a folha peguei a placa de 40 por 40 de acrílico, botei em cima de umas folhas de papel milimetrado, foi até a Mel que fez isso pra mim, e com uma canetinha dessas de marcar CD, ela foi marcando os pontos. Aí eu peguei, botei em cima da mesa, botei uma broca bem fininha na Dremel e comecei a fazer os furos. Furei, e aí botei na mala e ok. Chegou beleza, sem problema nenhum, né? Então aí a gente tava na parte essa da entrega, né, das peças, né? E aqui, depois que terminou tudo, a entrega de tudo, é que a gente podia montar. Tinha que escolher ainda o lugar, porque quando a gente falou na instalação, o que nos passaram? Bom, para a instalação, vocês pensem que a instalação tem que caber num espaço de 40 por 40, a altura não tem problema, porque o pé direito é muito alto, mas tem que caber nesse espaço, né? Porque a gente sabe que numa exposição tem a questão da limitação de lugar, enfim, né? E aí eu bolei isso aí, né? Eu digo, tá, chega lá, vamos embora ver. Aí vai caminhar, né? Conseguir, porque imagina, a equipe toda do museu nesse momento estava trabalhando, né? Consegui que nos atendessem para a gente definir cada um o local que ia ficar. Aí me tocou ficar aí é uma cela. O museu de Cartago, ele era uma antiga prisão, né? Então, ele tem umas celinhas, né? Tem uns tipos calabocinhos, e tinha vários. E eu fui uma das artistas que ficou nesse espaço e eu achei muito bom. Eu acho que ficou, assim, sensacional o lugar, eu gostei bastante. Aí a gente brincava, né? Eu dizia que eu tinha me comportado muito mal e eu tinha ficado encarcerada. E aí nós passamos horas em cima dessas escadas enormes, fazendo a montagem. A gente prendeu do teto, né? E o que aconteceu? Para a próxima, isso aí a gente vai tendo como experiência, né? Eu vou bolar algum sistema que eu possa descer para poder fazer essa montagem embaixo. Eu não fiz isso. Então, a peça foi montada no lugar onde ela ia ficar. Essas escadas são altíssimas. E aí estávamos Marisete, Tereza e eu fazendo a montagem. As minhas queridas colegas e amigas vidreiras que estavam aí ajudando, que sem elas eu não teria conseguido. E aí a Ale tirou essa foto na hora que a gente estava lá em plena atividade. Aqui tem outra, ó, a gente fazendo a montagem. Foi bem cansativo. No dia seguinte parecia que eu tinha levado uma surra, as pernas, você imagina, são dessas escadas assim, né? Então eu fiquei sentada bem na parte de cima, né, no último degrauzinho, com um pé para um lado, uma perna para um lado e a outra perna para o outro. Então tava assim, foi realmente bem cansativo. Vocês imaginam, né? Eu mostrei isso aqui para vocês, a delicadeza, o tamaninho. Eu tinha que fazer. Aí a gente sentou no chão e a gente montou isso aqui, né? Ficou tudo montado.
tudo prontinho. Aqui eu tenho uma que eu trouxe de volta que quebrou. Essa era uma das grandonas. Ó, ficou tudo montado assim, ó. Aí a gente pegou e foi arrumando no chão. Montamos, separamos por cor, por tamanho, tudo no chão. Aí quando já tava tudo pronto, a gente subiu na escada. Ficava uma embaixo, dois em cima, e ia alcançando. E de baixo, a que ficava embaixo ia dizendo, ó, coloca mais aqui, coloca mais ali, esse espaço tá com... né? Então foi assim bem... Não é um trabalho para fazer sozinho. Aliás, eu sempre digo, né, que ninguém faz nada sozinho, né? A gente sempre tem uma equipe que ajuda, a gente sempre tem parceiros, a gente sempre tem, eu digo, né, as fadinhas que estão sempre por perto. Aqui eu acho que tem um vídeo. Deixa eu ver se tem um vídeo assim. Aqui tem um videozinho, ó. Ó o barulhinho. De cima você enxerga o funcionamento que causa o som, né? Agora quando vamos mais longe. Jacqueline, que tal esperar um pouco hasta más tarde? Jacqueline, que tal esperar um pouco hasta más tarde? Vale. E aí alguém veio nos dizer que a gente podia ficar até um pouco mais tarde, porque eu tava realmente assim, apavorada, porque a gente já fazia 2 horas que a gente estava montando e não tinha acabado, lógico, né? Foi trabalho assim, a gente começou, puxa, perto das 2 da tarde, e nós saímos de lá 8 horas da noite, mortos de cansados. Aí, ok, a gente começou a fazer essa montagem, né? E esse barulhinho que vocês escutaram aí, é pena que eu não me dei conta. Eu acho que tem outro vídeo ali. Eu não sei se eu fiz algum vídeo assim, batendo nas folhas. O barulhinho que elas faziam era lindo, ficou muito legal. Eu gostei bastante de fazer, foi divertido, eu me diverti, me deu muito trabalho, porque depois que eu tirava do forno, gente, esses buraquinhos aqui, cadê? Isso aqui, ó, chata, né? Se não tivesse ficado legal, eu pegava a Dremel e ia arrumando, porque essas aqui são as médias. Depois tem umas que são bem pequenininhas, que eu não tenho nenhuma aqui para mostrar para vocês. Então, foi assim, realmente bem trabalhoso, né? E aí, aqui a gente tem outra foto dela mais distante. E aí, outro detalhe que eu quero comentar com vocês, que também que me sirva, né? Vocês estão vendo aí essa parte de cima, eu queria que tivesse ficado transparente e não ficou. Mas igual, aí eu tirei de perto, né? Mas de longe nem se via. E a outra coisa é que eu achei que se fosse um vidro de 5, 6 milímetros teria suportado bem, e o acrílico não, ele começou a arquear no meio, então eu tive que botar fios de reforço, né? Então, depois que eu tava lá em cima, eu usei os furos e botei mais cabinhos de aço e não alterou em nada, ficou ótimo, né? Visualmente não teve nenhuma interferência, mas para uma próxima eu vou prestar bem atenção quando eu comprar o acrílico, que ele tem que ser transparente. Ficou lindo, pena que o tempo para apreciar os trabalhos foi muito curto. É verdade, a gente teve pouco tempo. Aqui tem outro vídeo, olha. Vamos ver se aí dá para escutar o barulhinho, não sei se aí eu mexi nelas. A gente tinha no fundo, a gente está escutando uma musiquinha aí de fundo, é porque tinha uma orquestra ensaiando. Aí eu não mexi. Aí vocês podem observar, ó, diferentes tons de verde, diferentes tamanhos, né? E foi bem interessante. Foi muito legal de fazer. Aí eu peguei ela de vários ângulos, né? Aí, ó. Aí, gente, quando eu tava fazendo a montagem, eu falei, bom, mas eu gostaria que as pessoas não pisassem, né? E aí foi quando eu resolvi
que eu ia fazer um piso todo de folhas secas. E aí, a coitada, a Marisete, que acabou de entrar, a coitada da Marisete foi pra rua conseguir folha seca, porque tinha que ser folha seca, porque o título da obra era Outono, né? Então, eu queria que fosse folhas no chão. Falei, puxa, por que eu não fiz mais folhas? Mas eu não queria que fossem de vidro, na verdade eu queria que fosse folha natural mesmo. E se eu tivesse conseguido folhas de costela de Adão, enfim, mas enfim, a gente usou o que tinha, né? Que depois saímos, a Marisete trouxe uma primeira leva e depois eu e a Tere saímos também e fomos ajudar. Então aí, ó, eu abri a cela para mostrar. Aí eu não tinha colocado ainda mais, eu só tinha colocado lá na base, depois eu enchi de folhas. Sim, devem estar todas pretas. Sim, o Frank no museu me disse, bom, essas folhas, o diretor disse, olha, essa filmagem eu acho que ficou bem interessante, ó, dá para ver bem direitinho a instalação. Ele disse, bom, essas folhas vão ficar boas uma semana, depois vão apodrecer. Eu digo, não tem problema, porque na verdade a minha instalação foi feita pensando nisso, né? Não era uma instalação, era perene, ele representava, na verdade, o outono, né? Em momento algum, por exemplo, eu levei pensando em trazer de volta a instalação, trazer de volta a obra, né? Ela foi para ficar mesmo no museu. E a outra coisa é que eu queria representar realmente essa parte aí do outono, né? Essa história de tudo ser tão rápido, né? De tudo passar tão ligeiro, da fragilidade, do que hoje tá tão viçoso e amanhã não tá mais. Então eu consegui bem com essas folhas aí, que eram folhas que estavam no pátio do museu, que a gente juntou, depois fomos pareciam umas malucas lá varrendo e pegando folha do chão e limpando, mas foi assim, foi bem gostoso, bem bacana de fazer. Foi uma experiência muito legal. O criar o projeto, o fazer o projeto, instalar lá, ver a reação das pessoas, pessoal que queria tirar foto, que queria tocar, que queria... Eu só lamento que não tivesse nada para dar movimento para que elas fizessem barulho o tempo todo, porque o som era lindo, 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 lindo. Eu vou ver se eu consigo botar de volta aquele ali. Quando a gente estava montando, eu acho que era... Não sei se era esse que aparece assim, ó. De cima vocês enxergam a função ali, né? Por causa do som, né? Viram? Aí dá para escutar direitinho, né? E aqui uma foto com as minhas fadinhas que me ajudaram tanto. A Marisete, que foi minha colega de quarto, colega de toda hora, companheirona, e ela e a Teresa Pucci, que foi uma argentina encantadora que eu tive o prazer de conhecer lá, com um trabalho de uma delicadeza assim, ímpar, que trabalha com pasta de vidro, que virá proximamente aqui ao ateliê dar um seminário pra gente. Então, elas foram as pessoas que me ajudaram nesse projeto, que me ajudaram a instalar, né? Não no projeto em si, me ajudaram a instalar, porque, na verdade, é como eu disse, né? Eu não teria conseguido sozinha. Elas dizem, não, tu teria conseguido. Sim, eu teria ficado uns 2 dias montando, porque chegava uma hora que você não dava conta. Imagina, eu tava lá em cima... E sempre tinha uma embaixo alcançando as coisas. Imagina se eu tivesse que descer e subir toda hora. Às vezes a gente estava lá em cima e caía uma ferramenta, caía um alicate. Era um alicate para uma coisa, era um alicate para outra coisa. Então, realmente, ter ajuda foi assim, fundamental. Que bom que você gostou de participar. Não, a Teresa não era a Paula, minha velha amiga, não. A gente se conheceu lá. Eu conhecia a Teresa, assim como eu conhecia vários outros artistas,
eu conhecia das redes sociais, né? Fiquei conhecendo lá pessoalmente. Olá, amor, é a próxima prof que vai vir dar curso aqui. Eu ainda não comecei a postar, mas eu já abri as inscrições, já tem gente inscrita. Depois eu vou postar as fotos para vocês verem. E se inscreverem, não percam a oportunidade, porque realmente vai ser um curso maravilhoso. Esse de pasta de vidro vale a pena. A Tereza recebeu uma menção do museu... Ai, Tereza, agora eu esqueci o nome do museu, me ajudem aí. Foram pessoas de outros museus dos Estados Unidos, tipo olheiros, sabe? E a obra da Tereza foi uma das obras que recebeu uma menção de destaque desses, digamos, olheiros, né? Que estavam ali para ver, né, trabalhos, tipo artistas, novos artistas... Pittsburgh, isso mesmo. A Marisete lembrou. E a Tereza tem um trabalho muito legal e a gente se conheceu lá, assim como conheci a Mônica lá e um monte de outros artistas, que acabou surgindo uma amizade tão bacana, um grupo tão legal, bem atuante. A gente tá todo mundo se mandando informação, passando dicas, eu acho que isso é muito bacana. Fiquem ligados, pessoal, de pasta de vidro. Eu só vou terminar de me organizar, porque agora em outubro vem a Mônica da Aquarela sobre Vidro. O trabalho dela é fantástico. E a Tere vai ser um pouquinho mais adiante, porque a Tere acabou de chegar da Costa Rica, porque ela ficou mais dias lá dando curso, tá? Então vocês fiquem ligados, eu sempre aviso, tá? Às vezes eu consigo mandar de forma individual essa divulgação dos cursos, às vezes é só na internet, mas eu tô toda hora postando, posto no Instagram, posto no Face, então vocês fiquem ligados nas minhas redes sociais para vocês verem isso aí, porque eu realmente não dou conta de avisar todo mundo. E agora eu quero fazer um convite. Esse convite é para quem está em Porto Alegre. Amanhã nós vamos ter a inauguração do espaço da Denise, ali no bairro Osciladora, na Avenida Nova York. É um bairro muito gostoso, um bairro residencial bem bacana. E o nome do espaço dela se chama Prima Arte. Vai ser um espaço onde as pessoas vão poder conseguir matéria-prima, vão poder conseguir peças prontas, vão poder participar de cursos e seminários, mosaico, cerâmica e vidro. Vidro sou eu. Então, gente, esse espaço tá muito legal. Amanhã a inauguração vai ser das 17 às 21. Quem estiver por Porto Alegre, ou quem mora em Porto Alegre, que possa dar uma passadinha, passa lá para a gente se ver um pouquinho, bater um papo, dar uma força para a Denise. Ela tem produtos muito legais, ela trabalha com uma linha de esmaltes americanos maravilhosos, então vale a pena vocês irem lá e conferir. Nós estaremos lá e aí a gente se vê, vamos embora ver se a gente consegue fazer alguns vídeos, algumas coisas. Semana que vem, mosaico é a Vera. Vera, eu não quis falar porque eu não sabia se ia ter mais outras pessoas. Se vai ser só você, se vai ter mais gente. Mas a Vera, gente, e para quem não sabe, vamos embora começar a falar aqui do próximo evento. A Vera é minha coleguinha, minha companheira, minha parceira na organização do painel, esse que a gente está fazendo. Que a gente já recebeu praticamente todas as peças. E o projeto qual era? As Belezas de Porto Alegre, né? Que a gente está fazendo para comemorar os 250 anos de Porto Alegre, dentro da comemoração do Ano Internacional do Vidro. Que o projeto como foi? Qualquer artista podia participar, desde que mandasse uma peça de 20 por 20 e que essa peça tivesse vidro na sua confecção. E tinha que representar as belezas de Porto Alegre, porque a gente está homenageando a cidade que está de aniversário. Então, a Vera é outra pessoa que sem ela o projeto não teria andado, porque foi ela que levou, ela que organizou os grupos, ela, tipo assim, eu dei a ideia, ela gostou e disse, ai, que ideia legal, vambora. E eu falei, que bom,
porque essas parcerias são muito boas e é muito difícil, a gente acaba se envolvendo em muita coisa, então é muito difícil às vezes a gente dar conta de tudo. Então a Vera é a prof de mosaico lá, ela tem um trabalho maravilhoso, ela faz as margaridas que eu brinco que são as margaridas descabeladas, que eu amo, são muito lindas, tem algumas obras da Vera aqui em casa. Então, nós estaremos lá amanhã nesse coquetel de inauguração, a gente espera por vocês, tá? Semana que vem nós temos 2 cursos aqui no ateliê, tá? Esses cursos são cursos rápidos, são cursos de um dia, que são ministrados por mim. Um deles é a corda seca adaptada à técnica da vitrofusão. Eu fiz um curso um tempo atrás, acho que o ano passado, com a Lu, do antigo ateliê Lu e Tintim. Agora, não me lembro agora o nome, Lu, desculpa, me falhou agora a memória do novo nome do ateliê. E eu achei muito legal, só que o trabalho em cerâmica. Eu digo, bom, eu preciso fazer isso no vidro porque vai me possibilitar muita coisa. Inclusive, Vera, te conto que o meu trabalho para os 250 anos para o nosso mural está sendo feito, foi feito, né? Está saindo do forno, com essa técnica, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. Eu fiz um e não gostei, e aí tô fazendo outro agora com essa técnica da corda seca, que é a que me permite ter um delineado de alguns desenhos que às vezes na vitrofusão a gente não consegue. E o outro curso, que também é só de um dia, é o curso de utilização de esmaltes da porcelana na vitrofusão, que também te permite fazer algumas coisas que com os esmaltes da vitrofusão e com a técnica a gente não consegue. Então, terça e quarta da semana que vem são esses cursos. Eu vou postar de novo aqui agora, a gente já falou, já postei várias vezes, mas vou postar de novo. E quarta-feira que vem, seguindo com essa conversa do processo criativo, eu vou mostrar para vocês e vou conversar com vocês sobre como foi idealizado, como foi pensado e como eu fiz o livro de vidro que eu apresentei no salão do primeiro salão de arte em vidro que a gente fez em Curitiba há quase 3 meses já, né? Passa tudo muito rápido. Então, semana que vem, essa é a proposta. Fiquem ligados, porque esse projeto lá de Curitiba foi um projeto bem complicado. Eu trabalhei com várias técnicas, eu fiz fusão, eu fiz modelagem, eu fiz jato, eu trabalhei com serigrafia, eu fiz casting, fiz muita coisa numa peça só, né? Que também era um tipo de instalação, né? Então, é bem legal. Corda seca em vidro, lindo. Queria a linha com volume. Sim, fica com volume. E não sei de onde sos, pero voy a estar en Montevideo en noviembre y voy a dar ese mismo curso que voy a dar aquí, lo voy a dar en Montevideo, así que si alguien tiene interés, entra en contacto, que yo les paso el contacto de Irma Pintos, que es quien me representa ya organizando los cursos, los seminarios, ¿tá? Entonces, ahora que pasó todo el tema de la pandemia, vuelvo a viajar. Tá bom, gente? Então, obrigada pelo tempo de vocês. Nos vemos quarta-feira que vem e falando sobre o processo criativo e o passo a passo do livro de vidro, tá bom? Beijo e obrigada pelo tempo de vocês.